Primeira Lahá, da 828. A gente falou? Falou, né? Proibido permanecer no recinto fechado. Pessoa que... quando a esposa está presente. Uma mulher com dois homens no mesmo recinto, ou com duas mulheres, tanto faz. Quando o marido está na cidade. Casa aberta para rua. Ficar a sós com menores, a gente também falou. Um homem solteiro com uma mulher solteira não devem ficar, não devem ser encontrados como professores de crianças pequenas, a gente também já falou. Evitar situações que podem trazer pensamentos equivocados, a gente também já falou. Nona Lahá, cumprimentar uma mulher, informar-se sobre sua saúde, a gente também já falou. Proibido relacionar, proibição relacionada com a intimidade, a gente também já falou. Comportamento que conduzem a maus pensamentos, a gente também já falou. Morar com sogro e com sogra, a gente também já falou. Acho que a gente parou na 13ª, não foi isso? Ou a gente pulou a 10ª? Proibição relacionada com a intimidade. A gente pulou a 10ª? A gente pulou. Não foi isso? Vamos lá. Baruch atah Hashem Adonai Eloheinu melech haolam oseh maaseh bereshit. Então vamos lá. 10, pra gente ter certeza que a gente falou. A pessoa que abraça, beija uma mulher até sua parente e diante de quem não tem nenhum prazer, mesmo que seja uma véia caquética ou a mulher que tem um véio caquético, infringe uma transgressão, pois é proibido ter qualquer contato próximo com uma mulher, inclusive parente. Parente abraçou, parente não pode. Não pode, proibido. As exceções são o pai com a filha, maior que a gente está falando, e a mãe com o filho. Eles têm permissão de abraçar e beijar. Uma pessoa perguntou para mim em relação a tomar banho com crianças, tá? Não. Não é nossa tradição? Não. Não é da era Reudi. Se fosse um russo, né? Porque é a cultura deles. Não é da era Somos Reudi. russo? Tá bom? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam maaseh bereshit. Já foi, né? Não, mas depois que a gente já falou. Tem uma coisa também que eu quero dar um adendo aqui. Perguntaram da última vez que eu falei que eu fiquei com dúvida se o pai ou a mãe pode tomar banho com os filhos. Eu falei que o pai pode ver a filha e a mãe pode ver o filho desnudo, ou seja, nu, até o momento que eles começam a ter malícia. Vocês lembram disso que eu falei? De vergonha de estar nu ou não. Então, a mãe com a filha pode, o pai com o filho pode, mas o contrário é proibido quando começa a sentir vergonha de estar nu perante as pessoas, tá? Então, aí já é proibido. Mas perguntaram, pode tomar banho junto com a criança? Eu falei, parece que tá no mesmo grau. Não é. É falar que é a regra. O filho não pode ver, a filha não pode ver o pai nu, nem o filho pode ver a mãe nu, a partir do momento que ele começa a falar suas primeiras palavras. Aprendeu a falar, não pode ver a nudez nem do pai nem da mãe, é lógico, dos opostos. Ron? Então, começou a falar, já é proibido. Agora, no caso de uma necessidade, por exemplo, a criança está com muita febre, né, que isso aconteceu com minha sobrinha, quando ela era pequenininha, que ela não tinha vergonha. Vamos dizer que ela tivesse ainda vergonha de ficar nua perante qualquer pessoa. Ela estava com muita febre. Aí a médica, a gente levou ela no hospital da posse, a médica falou assim, vai lá agora, lá no banheiro e dá um banho nela para a febre dela baixar. Se ela já tivesse na condição de ter vergonha de ficar nu perante outras pessoas. Foi um caso que a médica falou, vai lá e dá banho nela agora, para baixar a febre dela. Não tem problema. Né? Então, é uma questão de saúde. O correto é uma mulher para fazer. Não tinha, Caso não tenha, nesse caso não é por uma questão de saúde, é uma questão de preservação da vida. Isso. Aí o quê? Porque febre tem um problema de criança, preservação da vida. Mas se fosse uma questão de saúde, precisa ficar nu para tomar um remédio que pode ser uma pessoa, pode esperar para outra pessoa dar o remédio. Não, aí mesmo assim é proibido. Então, é que tá o caso. No caso de uma pessoa que tá por preservação da vida, vai morrer e não tem uma mulher, procurou e não tem, aí sim. Claro? Vamos lá. Eles têm permissão de abraçar e beijar. De acordo com aquilo que a gente estava falando antes. Então, mudar sobre sogra. 13. Proibição entre contato entre noivo e noiva noiva e de promiscuidade entre homens e mulheres. Isso aí a gente não fez ainda, né?
Baruch Hashem. Tô brincando, a gente não estudou ainda. Ninguém entendeu, tudo bem. Os grandes sábios de Israel, de abençoar a memória, já se estenderam em seus livros sagrados sobre a péssima tradição, e eu ressalto, péssima tradição, de certas congregações não observantes da Torá e do temor de Akadosh Baruch Hu, de aproximar o noivo e a noiva com abraços e beijos. Ou seja, a pessoa está noiva e o noivo não, então está permitido abraçar e beijar. O Shulchan Aruch chama de péssima tradição. Tradição ruim, que a gente não deve seguir. Além de realizar danças com rapazes e moças conjuntamente, ou seja, é noivo e noivo, então pode dançar todo mundo junto. É proibido. Proibido. Isso transgride a proibição de ter aproximação. O que a Torá proíbe? A Torá proíbe ter a relação com uma pessoa que não é casado, porém, tudo aquilo que leva a relação, aproximar-se para ter a relação também é proibido. Então, por exemplo, beijar no rosto é proibido, pegar na pele é proibido, cheirar o cabelo é proibido, cheirar o perfume é proibido. Quando que pode fazer isso? Quando você casar vai ser muito bom. Muito bom. Antes... Tem solteiro, tem misericórdia do pessoal que é solteiro. Que se vire e cumpre logo o mix que você vai. Entendeu, Gabriel? Então, tem que se ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque é muito fácil a gente ver em outros grupos aí as pessoas falando que a pessoa é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que teme a Kadosh Baruch Hu e perde o grande presente do casamento porque tava lá e o namoro foi e acaba fundo. Isso não é judaico. Isso não é judaico. A pessoa tem que se preservar de todas as maneiras em tudo que leva lembrando as palavras de Michael Kyle, abraço leva a tocar, tocar leva a filhos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não? Tava certo, grande sábio. Vamos lá. Isso transgride a proibição de se aproximar com a mulher, inclusive de nidá, já que todas as solteiras provavelmente estão nesse estado. Ou seja, uma solteira, inclusive, é proibida de fazer mikvah. A solteira não faz tevilá mikvah. Não faz. Não pode, é proibido fazer. Exatamente. E na questão de nidá, não há diferença entre a solteira e a casada. Então, sobre todo aquele que toca afetuosamente em mulher que está em nidá, incide na pena de açoite. A gente pode tentar organizar... Não, tô brincando, não pode. Não tem tempo. Não tem tempo. Sem contar que... Gente, mas olha só, inclusive você pode montar um processo. Por exemplo, chega um camarada empolgado, abraça a sua esposa na carrala. Você pode abrir um processo administrativo para ele pagar por essa mitzvah. Ele pode pagar e sofrer multa e penalidade. Pode? Eu não vou fazer isso. Não, sério. Resolve. Então, a primeira coisa que você faz é abrir um chamado com, primeiro lugar, com o secretário. Ele vai levar a diretoria com o presidente vai conversar com a pessoa responsável pela parte religiosa, vai calcular qual é a multa e depois do cálculo da multa a pessoa vai pegar a multa e a penalidade. Se quiser uma negociação amigável, eu troco por uma surra. Vamos lá. Não, aí não posso contar. Vamos lá. Sem contar que instiga o seu instinto mal. Ou seja, essa pessoa, ela instiga o instinto mal. Para quê? Provocando É difícil falar isso. Provocando um libido maior no homem involuntário e derramamento de semente em vão. Ou seja, a semente ela tem que ser prol gerar filhos. E se tá na segunda coluna, na antepenúltima linha. Então o que acontece? A pessoa ela pode gerar com que o rapaz ou que a moça sonhe com alguma coisa assim. E isso, se a mulher toca no homem e o homem sonha com ela depois à noite, a mulher é culpada daquela semente que foi jogada em vão sem gerar um filho. Ou sem perpetuar uma semente de casamento. Então, a mulher toma culpa e o homem também toma culpa porque ele se colocou no teste. Gente, é proibido um judeu se colocar em teste. Por exemplo, eu vou ficar do lado de uma mulher que usa shortinho lá, mas não vai, eu sei que eu sou forte para resistir.
é proibido se colocar em teste. Ou então falar o seguinte, olha, eu vou fazer uma promessa que eu nunca mais como ovo. É proibido você fazer isso. É proibido você se colocar numa promessa. Proibido. Você não pode se colocar em teste. Claro? Vamos lá. Akadosh Baruch Hu livre. É óbvio que quem pode repreender precisa esforçar-se. Quem pode repreender precisa esforçar-se bastante para censurar essa prática. Ou seja, a pessoa que ensina, ele tem que se empenhar ao máximo que as pessoas não se toquem numa carrala. Ou quer dizer, homem não toque em mulher e mulher não toque em homem. Não só na carrala, mas isso é uma prática para a vida do Yehudi. Gente, nós somos chamados de Am Segula, Goe Kadosh. A gente é chamado de povo de propriedade exclusiva. Nós somos chamados de povo santo. Um povo santo é absolutamente diferente do que o povo lá prega lá fora. Diferente. Ah, mas Yaakov, eu estava crente que ia me livrar do pessoal que cuida de ovelha, dos abatedores, do pessoal do lado lá da poça, e é que eu tenho mais essa coisa? Tem. E aquilo que o Ram Chaim Vidal falou, que a gente pode questionar à vontade, mas tem que aguentar a resposta que a gente vai receber. A Torá é assim, ponto. Não tem ponto, é assim. E a gente tem que se esforçar, para se enquadrar. Então vamos lá. Então, quem quiser brigar, briga com o Kadosh Baruch Hu, que é assim que ele falou. Briga com ele. No mínimo, cada indivíduo possuidor de temor a Kadosh Baruch Hu, que dirige o seu lar, deve fiscalizar, ou seja, o pai e uma mãe devem fiscalizar que os membros da casa, para que eles se afastem dessas práticas repulsivas. A Torá chama de repulsivo. Todo indivíduo que tem o poder de repreender que tem o poder de repreender e não censura esse tipo de ato, a Kadosh Baruch Hu não permita, é responsabilizado por esse pecado. Por outro lado, todo aquele que salva os outros dessa infração está salvando a sua própria alma e será beneficiado. Ou seja, o pai fala o seguinte, não, tudo bem, eu sei que essa é a regra, mas eu vou deixar que o meu filho ou minha filha decidem isso por si só. O pai está incorrendo e a mãe está incorrendo do erro para si. A obrigação é fiscalizar, ou seja, verificar se está tendo ou não. Por quê? Por mais que o pai ou a mãe não façam isso, não toquem em outras pessoas, se eles deixarem que os filhos façam, a culpa é deles. Ai, Yaakov, olha só, não posso... Como é que eu vou fazer isso com meu filho? Novamente a história da Rabbanit Kanievsky. Rabbanit Kanievsky criou 8 filhos em 2 quartos. A casa inteira só tinha 2 quartos com 10 pessoas. Ela nunca levantou a voz para os filhos. Ela nunca deu uma bronca, ela nunca deu um mussara, ela nunca pegou a escova, botou os filhos no tanque e deu aquela escovada nos filhos. Ela nunca fez isso. O que ela fazia? Quando o filho fazia uma coisa certa, o que ela fazia? Dava um grande sorriso e o filho entendia, isso é bom. Quando ele fazia uma coisa errada, ela fazia aquela cara de brava, assim, não gostei daquilo que você fez, e o filho não fazia. 8 filhos e todos os outros entraram para o caminho de Torá. Em uma casa com 2 quartos, com 10 pessoas na casa. Então, Ravarim, é lógico que a gente tem que se esforçar para isso, para que a gente possa ter uma boa relação com os filhos. Novamente, o que eu falei mais cedo, quanto tempo que a gente, por exemplo, seu filho tira 9,8 no colégio, o que a gente fala pro filho? Parabéns! Podia ser melhor. Não fez mais que a sua obrigação. Isso é o que a gente fala. Tá errado. Eu conheci meu filho essa semana, ele olhou pra mim assim, aí ele, pai, tirei 9,5. Beleza, tá bom. Podia ser melhor. Gente, olha, sempre pode ser melhor. Mas isso a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos. Eu admito um filho que tira 9, agora 9,5 não. Não, a gente tem que entender, gente, que as pessoas têm limitação. Mas digamos que o mesmo filho que tira 9,8, o mesmo filho tira 4. Quanto tempo que a gente gastou para elogiar? 30, 10 segundos, talvez um dia.
Quanto tempo a gente bota o filho de castigo porque ele tirou 4,5? Uma semana. Uma semana, um mês, 2 meses e fica falando de manhã, tarde, de noite, mutarim lachem, shacharit mincha yarvita lo pai. Você fez errado, 4,5, não admito. Tá errado. A nossa retribuição do bem, no mínimo, tem que ser igual à retribuição do erro. A pessoa errou, você falou um mês, a pessoa acertou, você tem que falar um mês igual. Você quer ter um filho amigo? Você quer ter uma filha amiga? Tem que ser igual a retribuição, no mínimo. O melhor seria se a retribuição do bem fosse maior do que a retribuição do erro. Traz o filho para perto de si. É assim que a gente vai fazer agora, a partir de agora. Nahon? É assim que a gente vai fazer a partir de agora. É assim que tem que ser. Vou dar. Então, Ravarim, como é que... Aí você pergunta assim, Maré, como é que eu vou fazer isso com meu filho, com a minha filha? Falar que... Fiscalizar para que não possa tocar numa outra pessoa. Mostre para o seu filho e para sua filha o quanto que seu filho e sua filha são especiais. Somente pessoas, segundo o Shulchan Aruch, que um homem toca uma mulher e uma mulher que toca no homem são idiotas pelo Shulchan Aruch. A Torá chama uma pessoa dessa de uma pessoa que é débil da mente. É uma pessoa débil, que não tem entendimento. É uma pessoa como é que é? Quando chama com uma pessoa berremá, é uma besta. A Torá chama uma pessoa que não tem controle, uma pessoa que não tem domínio próprio. Mishlei, Provérbios, fala o seguinte: a pessoa sem domínio próprio, ela é igual a uma cidade sem muros, que vai ser derrubada de repente sem que haja cura. A pessoa lá fora chega lá, beija qualquer um, agarra qualquer um, abraça qualquer um, uma pessoa que não tem domínio próprio. O seu Yetzirará, a sua inclinação carnal, a sua carnalidade é como os animais. Tá a fim de pegar, vai lá e pega. Nós somos seres especiais e inteligentes. O nosso intelecto, ele manda mais do que a nossa vontade carnal. A nossa mentalidade está muito mais elevada. Haja visto que, Hashem fala na sua Sagrada Torá, que ele fala, vocês vão ser considerados por todos os povos, por causa da Torá, o povo mais inteligente e mais sábio do mundo. E vamos dizer, essa Torá que vocês receberam fazem de vocês pessoas especiais. Quem é o povo que mais recebe o prêmio Nobel no mundo? O povo Yehudi. Quais são as pessoas que ganham o maior prêmio científicos no mundo? Quantos por cento da população mundial que são judeus? 2%. 98% não conseguem pegar a maioria dos prêmios que 2% da população consegue. De prêmios mundiais, 60% são de 2% da população. Você sabe o que é isso? Por isso que a China estuda Torá, estuda Talmud. Nahon. Então o que acontece? Nós temos que entender, quando você colocar na sua cabeça do seu filho e da sua filha, que ele é uma pessoa especial, que ele é uma pessoa sagrada, que a alma dele é uma alma que é diferenciada, todas as pessoas que quando morrem vão sofrer as consequências da sua própria vida, enquanto nós teremos uma passagem mais elevada do que todos os povos. Nós somos seres mais inteligentes, mas não sou eu que estou dizendo, a gente acabou de ler na Havdalah, que quem a gente abençoar será abençoado, quem abençoar a gente será abençoado, quem amaldiçoar a gente será amaldiçoado, a gente vai ser o povo mais especial dessa terra e as pessoas vão servir a gente. Não sou eu que estou dizendo que a gente é especial, não sou eu que estou dizendo que a gente é inteligente. A Torá fala que teu filho e tua filha são assim. No momento em que eles se verem como pessoas especiais, ele vai olhar para os amigos de fora e vai falar o seguinte: é impossível que essas pessoas são do nível que eu nasci. Gente, isso é preconceito? Não, isso é Torá. Nós fisicamente somos iguais. A gente começar a se comportar como berremá, como animais, nós somos iguais a qualquer pessoa. Nós fisicamente somos iguais a eles. O que diferencia? O cumprimento de Torá ou mitzvot. Isso faz de uma pessoa especial e elevada e outra pessoa comum, normal, como um animal. Todo mundo tem alma animal. Só que quando a pessoa se trata de obedecer e servir mitzvot, ela se torna uma pessoa mais elevada. Não tenho dúvida em falar disso, porque não sou eu que estou falando, é a Kadosh Baruch Hu que fala. Kadosh Baruch Hu que fala. Quer estar nervoso, tá com raiva, quer discutir com ele, discute com ele, não discute comigo. Tá? Ponto, acabou. Ponto, acabou. Vamos lá. Então, é preciso fiscalizar, mas você só vai conseguir fiscalizar se você trouxer os seus filhos para perto de você. Seu filho tem que ter a confiança em você, como a gente estudou hoje no Pirkei Avot mais cedo, que ele possa ter uma confiança inabalável de você. Imagina o seguinte: o que acontece com a maioria dos jovens e das crianças? Se eu contar para o meu pai, para minha mãe, o que vai acontecer comigo? X. O
que eu vou sofrer. Agora, se eu contar pro meu amigo o que vai acontecer comigo? Nada, porque ele é meu confidente. No dia que nós conquistarmos os nossos filhos, a ponto de poder falar qualquer coisa pra gente e saber que a gente não vai ter retaliação, que nós vamos amá-los e acolhê-los e que nós somos os seus verdadeiros amigos, jamais a gente vai perder nossos filhos pra qualquer idiota lá fora. Não vai perder. Porque a gente precisa conquistar essa confiança dos filhos. Chegar assim e falar o seguinte: fala pra mim o que você quiser. Eu não vou te castigar. Eu tô te falando. Eu não vou te castigar. Só preciso que você seja sincero pra mim. Você não pode castigar, você não tá. Você tem que conquistar o seu filho e sua filha. Se ele sentir medo de qualquer coisa que possa contar pra você, ele vai contar pra qualquer pessoa, vai ser confidente de qualquer pessoa e você nunca vai saber o que ele fizer de errado. O seu filho tem que contar pra você falando o seguinte: pai, eu preciso de uma punição, mas eu não vou me sentir mal com a punição, eu vou me sentir bem com a punição que você me der. Só que eu preciso ter confiança em você. Eu preciso saber que você não vai me castigar, você vai me dar a responsabilidade de eu ser responsável pelos meus atos. A criança, o jovem, precisa entender que os pais é o seguinte: pai, eu não sou uma pessoa que precisa do teu castigo. Eu preciso ser responsável, eu preciso ser olhado como uma pessoa responsável e ciente dos meus atos, que se eu fizer uma coisa de errado, eu sei que eu preciso de punição. Mas não preciso de castigo, eu preciso de retribuição. Eu sei que se eu faço uma coisa, vai ter retribuição. Mas eu não quero ser castigado. Você percebe a diferença? Castigo é uma coisa, retribuição é outra. Se eu faço uma coisa de bom, o que eu quero? Pagamento. Se eu faço uma coisa de bom, de ruim, eu tenho que entender que é igual, tem que ter pagamento. Agora, eu não posso entender que eu tenho que ter castigo. Vocês estão entendendo? Não pode ser desproporcional. Fiz uma coisa certa, pô, legal, parabéns, tapinha nas costas. Faz uma coisa de ruim, você fez isso, shacharit min chayar vida, a pessoa virou Korban Pesach. De manhã, pega a mola da Shechitá, vamos cortar o Korban Pesach. Chega de tarde, Korban Pesach. Se for Shabbat, sacrifício de Musaf. É um sacrifício adicional, mais uma coisa para sofrer. E à noite tem mais coisas. Então, seu filho vai virar o quê? Korban Pesach? Tá entendendo o que eu tô falando? A gente tem que ter nos nossos filhos a confiança. E tem que ser de retribuição igual. Continuando. Se observar a mulher com o objetivo de casar. Aí que tá aquilo que eu falei mais cedo. O homem é proibido de olhar a beleza de uma mulher. Proibido de admirar a beleza de uma mulher. Proibido. Ah, poxa, que cabelo bonito, poxa, que sobrancelha bonita, que pele bonita. É proibido. A não ser que seja casado com ela. Ou a não ser que a sua esposa liberou de ter uma segunda esposa. Fora isso, é proibido. Nos casos liberal, para pessoa de bonito, é só de marido para esposa ou de homem para homem? O homem para homem e mulher para com mulher. Eu não posso admirar a beleza dele. Pode admirar, então. Isso que ele está perguntando. A bracada da beleza, de ver uma beleza, uma pessoa muito bonita. Por causa disso. Tá? Vamos chegar lá agora, no caso. No caso da mulher com quem o homem pretende se casar, é permitível e aconselhável pela Lahá que ele a observe para certificar-se de que é de seu agrado. Por quê? Se é proibido olhar para uma mulher, pela sua beleza. Ele não olha para a mulher, o que acontece? Ele vai casar com um tribufu, vai casar e fala assim: não quero mais. Vai fazer a brachá de gente estranha. Quando casar, eu não quero mais. Não pode. Pessoas esquisitas. Sim, de pessoas esquisitas. Então o que acontece? Sabe que vai casar com a pessoa, tem um shidur, o Basra, que vai fazer o casamento. O Basra dá permissão. Se aceitou, pegou lá o currículo, é do teu agrado, pegou coisas boas e coisas ruins do Basra. Ele deu permissão, ok, você pode olhar para ela. A partir disso ele pode olhar para ela. Pode admirar a beleza? Pode admirar a beleza dela. Todavia, a análise não deve ser de forma ostensiva, obscena. Ele não pode olhar de forma obscena, ele pode olhar a beleza dela, mas ele não pode ter pensamentos obscenos com a pessoa. E nem olhar para pontos que não se pode olhar nem quando está casado. Então vamos lá. Sobre isso foi dito, Shneemar, uma aliança eu estabeleci com os meus olhos, para que então contemplarei as virgens. Iov estava perguntando isso em Iov 31, Pasuk Aleph. Só para conhecimento. Existe realmente abrahá para pessoas estranhas? Existe abrahá para pessoa estranha, pessoa esquisita. A pessoa tem um nariz muito torto, você tem que fazer abrahá quando vê-la. Quando a pessoa ela é uma pessoa desdentada, você tem uma abrahá quando vê-la. Quando tem uma pessoa que é um anão, tem abrahá quando vê-la. Quando tem uma pessoa
que é... Não, sério, é sério. Eu tô rindo. Quando tem uma pessoa que ela tem alguma deficiência física, tem a brachá cotovelo. Mas você não pode fazer a brachá se a pessoa entender que existe a brachá, você constranger a pessoa. Se a pessoa não sabe que... Por exemplo, a pessoa é goiá, a pessoa não sabe que existe essa brachá. Você fazer na frente dela não tem problema. A pessoa é Yehudi e você vai fazer na frente dela, vai constrangê-la, você não faz, você faz depois. Passa da pessoa e fala. Na roda. Tem alguma finalidade? Tem. Vamos lá. Já que a gente está aqui na página, vamos lá. Bênçãos visuais. Naturais, incomuns, relâmpago, montanha. Ouvir um trovão, ouvir arco-íris. Ao visualizar o mar Mediterrâneo, as árvores frutíferas. Ao ver um grande sábio de Israel, tem brachá para quando vê um grande sábio de Israel. Ver um grande sábio das nações, um goi. Tem um grande sábio goi? Tem, lógico que tem. Está escrito no Talmud, Yeh Chokhmah Bagoim, tem sabedoria, sim, entre os povos, entre os goim. Está escrito no Talmud. Na forma mesmo que se for goi. Ver uma multidão de 600 mil de Yehudim, 600 mil. Ver assentamentos de Yehudim na terra de Israel, ver milagres nos quais acontecem nos nossos antepassados, ver algum lugar que aconteceu mesmo com um milagre, ver árvores frutíferas, ver pessoas diferentes, albino, anão, pessoas estranhas, ou criaturas exóticas, tipo um elefante ou um macaco, você fala, Baruch Ata Akadosh Baruch Hu, Elokeinu Melech Haolam, Ma Shene Aberiot, que é o seguinte, bendito sejas tu, Akadosh Baruch Hu, nosso Elohim, Rei do Universo, que modificas as criaturas. Qual é o propósito disso? É você entender que mesmo aquilo não é uma coisa ruim que Akadosh Baruch Hu fez, é uma coisa boa, só que você não consegue compreender. Porque o que acontece? As pessoas têm a tendência de olhar coisas diferentes e falar que aquilo é ruim. Akadosh Baruch Hu não cria nada ruim. A pessoa é diferente, mas você tem que entender que Akadosh Baruch Hu fez uma coisa que aos teus olhos você não é fácil de compreender, nem uma coisa que talvez seja bela aos teus olhos, mas há um propósito para aquilo. Muito taxativo. Esses brachot são para a gente poder entender que não é bem assim. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, Tiakon Yeham Baruch. Amém. Vamos voltar, que horas são? 8h50. Vamos continuar. Horário de Brasília. Vamos lá. Manter uma distância física após o divórcio. Quando o homem divorcia-se da mulher, eles não podem morar no mesmo pátio. Se ele é Cohen, ou até quando ele é israelita. Caso a esposa tenha casado com outro e se divorciado dele, também a mesma coisa. Ou seja, não só quando eles se divorciaram não pode morar no mesmo quintal, e mesmo que ela já esteja casada com outra pessoa. E similarmente, quando o homem se divorcia da esposa, porque ela é proibida para ele. Ele se divorciou dela, ela casou, ele é proibido para ela mesmo se ela divorciou de novo. Em todos esses casos, é necessário um afastamento adicional. Ele não pode tocar nela, mas também tem que ter um afastamento adicional. Ele não pode ficar perto dela para evitar que... Porque ele já tem uma certa intimidade, acabou aquela certa vergonha. Então eles não podem nem permanecer muito tempo próximos. Portanto, eles não devem morar na mesma vila fechada. Todavia, eles podem habitar em uma passagem aberta, onde a multidão costuma passar. Ou seja, tá com uma vila que tem muitos Yehudim, que ali é uma vila judaica, uma judiaria, por exemplo, sim, ele pode. Ela pode. Um tzibur. O que acontece? Aí eles vão ser constantemente vigiados também. Quando a divorciada casa e mora com o segundo marido, é necessário um distanciamento a mais entre ela e o ex-marido. Ou seja, se ela está casada, a distância ainda aumenta mais. Ela não deve habitar na mesma vizinhança do ex-marido, é a mais rígida. Casos específicos, pergunta para um Rav. Mas, de maneira geral, é assim. Em todos esses casos de afastamento da mulher, é que necessita se mudar. Então, o que acontece? Quem tem prioridade para se mudar? A mulher tem a hazaká dela se mudar, não o homem.
No entanto, quando o pátio pertence a ela, o ex-marido é que precisa se mudar. Se na Ketubá, o pátio, a casa, alguma coisa ficou com ela, quem sai é o marido. Isso tudo é negociado na Ketubá. 100% dos casos é assim. Se o marido quiser, a justiça só dá casamento você. Mas vamos lá, olha só. Como é que funciona pro Yehudi? Quando tem uma causa entre judeus, faz um julgamento na Torá, depois pode até passar por julgamento secular. Mas o primeiro julgamento é pela Torá, porque Allah diz que nós não podemos dar mais valor à lei secular do que à Torá, a Sagrada Torá. Se a pessoa vai primeiro para a justiça secular e depois para a Torá, a pessoa comete idolatria. Tá? Então, só para a gente entender como é que funciona. Vamos lá. Vamos terminar esse domo, para da próxima a gente já entrar já em Kashrut. Alimentar a mulher de quem se divorciou. O homem tem permissão de sustentar a ex-esposa. Mas mais do que isso, esse é considerado um ato de tzedakah e ela tem precedência sobre qualquer outro dos pobres. Se ele tem um pobre para dar tzedakah e tem a ex-mulher para dar tzedakah, a precedência é a ex-mulher. Ponto. Tem uma pessoa muito pobre para ajudar e tem a minha ex-mulher. Eu pego o dinheiro da tzedakah e coloco na ex-mulher. Ponto. Conforme foi dito, Shenemar, não te omitirás da tua própria carne. Ishaiah 58:7. Entretanto, ele não deve tratar diretamente com ela. Ele deve receber suas necessidades. Ela deve receber suas necessidades por intermédio de um emissário. Um shaliach. Ele manda o dinheiro por um shaliach, mas ele não pode encontrar com ela para dar o dinheiro. Que pode ser que ela fique muito contente, muito feliz por estar recebendo o dinheiro e aconteça alguma coisa. Então é proibido o marido se aproximar da ex-mulher para dar o dinheiro em mãos. É proibido. Pode ser até igual tem um pecado aqui mesmo. Proibido. Proibido. Por exemplo, muitas mulheres às vezes usam a visita dos filhos para poder, de alguma forma, ter alguma coisa com o ex-marido. Uma que é proibido pela Torá, o homem, mas é para visitar meus filhos. É proibido ele ficar no recinto fechado com a ex-mulher, mesmo para visitar os filhos. É proibido, é proibido. A não ser que tenha uma outra pessoa que seja como testemunho para estar lá. Tá? Ou então se o lugar esteja totalmente aberto. Tá bom? E mesmo assim, se ele for entregar o dinheiro, ele não pode ficar sozinho com a pessoa. De preferência mandar um shaliach, mas se ele for entregar o dinheiro, não pode permanecer um segundo sequer sozinho. Posso te falar em particular? Não pode. A ex-mulher falar assim pro marido, pro ex-marido, eu posso falar com você em particular? É proibido. É proibido o marido também do contrário, falar em particular com a ex-esposa. É proibido, na particular é assim, ó. Posso falar em particular? Pode. Uma distância considerada no mínimo de 4 amot e que a pessoa esteja longe vendo tudo que está acontecendo. Você senta aí, eu sento aqui, você fala pra mim e a outra pessoa lá da frente vai ficar vendo o que a gente está fazendo. Aí pode. Aí, se caso eles quiserem voltar, eles podem voltar. Se ela casou de novo, é proibido casar. Não, se ela não casou. Não, digamos assim, eles separaram, ela casou de novo e separou. Ela tá solteira de novo. Não pode. Não pode. A não ser que eles tenham separado e ela não... Hã? Só separou de corpo. Não, separou de corpo e voltar pode. Separou, divorciou e voltou, também pode. A única proibição é que se ela casou. Se ela casou... Já era. Ele não. Já era. Hã? Se ele casar e se separar, ele pode voltar pra ela. Complicou. Pode, melhor responder assim. Melhor responder. Pode voltar. A resposta assim fica melhor. Senão eu vou arrumar confusão com as meninas. Vai já mesmo. Ela vai falar que o homem pode e a gente não pode. Isso que ela vai falar. Paciência. Não, podia ser pior a minha resposta. Então vamos lá. Depois eu quero saber se pior. Não, só pra nível de conhecimento. Não, depois o Simão te responde. 17ª alahá. Matou o velho, deu um tiro no peito dele. Disse Rav Bruna.
Disse Rav Bruná, em nome do Rav, sobre todo aquele que dorme no quarto em que estão presentes o marido e a esposa, incide nas palavras das escrituras da Sagrada Torá, as mulheres do meu povo expulsareis da casa da sua santificação. Satisfação. Satisfação. Já que eles ficaram envergonhados por causa dele. Ou seja, o marido e a mulher podiam estar com intimidades e você estava lá segurando vela. Então a culpa é sua, é proibido pela Torá. Impediu uma mitzvah. Impediu uma mitzvah de acontecer. Disse o Rav Yosef o seguinte: isso se aplica mesmo quando a mulher está em nidá. Não, mas estou em nidá, não vai acontecer nada. Sai de perto porque é proibido. Não tem nada a ver com a história. Não tem nada a ver com a história. Se tivesse nidá, não tivesse nidá, você está interrompendo lá o negócio lá. Não pode. Até porque, como é que ele sabe Isso que está tem escrito, nidá? mesmo se souber. Se souber também, você não fica ali não. Tá sabendo demais, tem que morrer. Está escrito Eruvin, 63 Amud Bet. Essa é a regra. Ron? E assim a gente termina essa parte. Hazak o Baruch. Mais tarde a gente faz aula de Nidá, porque agora a gente vai trabalhar somente com o conceito de Kashrut e depois a gente vai emendar com Pesach. A gente vai ter que estudar para caramba. Estudar muito. Ron? Vai ser sueira, porque vai ser aula prática e aula teórica. A gente vai ter aula de como cozinhar, meninos e meninas. Aula de como cozinhar, aula de como lavar a louça kasher. Separação de cozinha, como é que faz para lavar a louça. Então, aprende tudo isso, né, Ron?